O Vaticano informou na manhã de hoje que o conclave para eleger um novo sumo pontífice começará na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. E é sobre esse tema que a gente recebe no programa de hoje o advogado Renato Moreira, especialista em direito processual canônico, aceitou nosso convite para explicar justamente sobre esse trâmite depois da morte do Papa Francisco. Renato Moreira, bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo, boa tarde. Boa tarde, José Dias, boa tarde a todos os que fazem o Sistema Diário do Sertão, boa tarde a todos aqueles que nos assistem, nos escutam. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação e estou à disposição. Renato, qual é o processo que acontece agora internamente, na igreja? São mais de 130 cardeais que estão envolvidos diretamente, nesse processo após a morte do Santo Padre, o Papa Francisco, e agora esse processo de escolha de um sucessor. O que de fato acontece no conclave nesses dias, que antecedem o início dessa reunião a portas fechadas? José Dias, nós estamos num período bastante, digamos assim, crítico da história da igreja, Estamos sem o Papa. A sede, ou a sé, ela está vacante. O antigamente chamado trono de Pedro está vazio. No aspecto espiritual, nós temos a seguinte situação. O dono da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor supremo, recolheu as chaves. É preciso agora que aqueles que são competentes e responsáveis para isso façam a escolha, através dos meios humanos que existem, uma eleição, façam a escolha daquele que vai receber novamente as chaves da igreja, dando assim continuidade à sucessão do trono de Pedro. Quem é Pedro? Quem é o Papa? O Papa é nada mais, nada menos que o bispo de Roma. O bispo de Roma escolhe os demais bispos do mundo, Interessante, Cajazeiras, graças a Deus, agora, recentemente, teve, pelo Papa Francisco, eleito, escolhido, designado o seu novo bispo. Daqui uns dias está tomando posse. Mas quem é que escolhe o bispo de Roma? Não há alguém que indique, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista sobrenatural, o bispo de Roma. E sim, existe. O Espírito Santo assistirá, portanto, os cardeais que reunidos, já estão lá em Roma, No mundo existem 252 cardeais vivos, mas apenas 135 com direito a voto, ou seja, abaixo de 80 anos. Estes homens que agora estão reunidos periodicamente nas chamadas congregações gerais, estão se preparando, enquanto se vive ainda o luto pela perda de Francisco Magno, e me permitam aqui utilizar essa expressão, Eu defendo que a história fará justiça a Francisco o Grande, Francisco que entrará na história da igreja como Magno, como o Grande. Então, enquanto se vive esse luto, os cardeais já estão se encontrando, se reunindo. Quem são os cardeais? É interessante, eu gosto sempre de explicar um pouquinho sobre isso. Cardinalis, vem do latim, significa, sabe o quê? A dobradiça da porta. Cardinalis, em latim, é o que sustenta a porta, é o que dá sustentação. Estou olhando aqui para a porta do meu escritório, ela tem dobradiças. Os cardeais na igreja são exatamente aqueles que dão sustentação, que dão firmeza. As virtudes cardeais, São as virtudes que nos tornam firmes, fortes. Os cardeais, aqueles que têm direito a voto, passarão a um processo de escolha, num encontro, numa reunião, que a gente chama de conclave. Por enquanto, ainda, apenas dando continuidade ao que comecei a falar, estão se reunindo, estão se encontrando. A grande maioria não se conhece. Imagine que nós temos 80% do atual colégio de cardeais escolhido, por Francisco. Então, muita gente talvez até nem se conheça. Aqui do Brasil, nós temos 7 eleitores, apenas um, o cardeal Adelo Scherer, de São Paulo, já participou de conclaves anteriores. Então, eles estão, nesse momento, até o dia 7, quando começará oficialmente o conclave, reunidos nas chamadas congregações gerais, em que vão colocar os problemas do mundo, os desafios da igreja, em preparação exatamente para esta reunião, a portas fechadas, novamente o latim, Conclave significa com chave, fechados, trancados com chave. No determinado momento, diz-se extra homines, fora todos, e ficam apenas aqueles que se dedicarão a esse processo, que é um processo sigiloso,
ninguém sabe de nada, então tudo aquilo que aqui fora a gente sabe do conclave ou é invenção ou é indiscrição de alguém, mas estão sob sigilo, e esse sigilo vai fazer com que um novo Papa, um novo sucessor de Pedro, um novo Bispo de Roma seja apresentado ao mundo. O Bispo de Roma, e aí termina esse primeiro momento para falar um pouquinho dessas prévias ao conclave como um todo, é aquele que detém sobre o mundo todo o poder espiritual. Lembra das chaves que eu falei há pouco, né? A igreja está sem as chaves estão com Cristo, estão com seu pastor supremo, esperando o novo Papa ser eleito para reaver essas chaves. Então, o Papa ele tem um poder do mundo todo, poder supremo, pleno, imediato, universal, que descende, que vem apenas de Nosso Senhor, que é o fundador da igreja. Mas a gente pode até dizer assim, não é? Como assim? Se é uma escolha humana, se é uma escolha que perpassam até elementos políticos. Bom, a gente tem que compreender o que significam esses elementos políticos. Existe uma política vaticana, existe uma política no Colégio dos Cardeais, mas que se distancia totalmente daquilo que a gente entende por política humana, política partidária, para eleger um presidente da República com campanhas, né, com coisas bonitas e coisas feias dessa política humana. É o Espírito Santo que inspira os cardeais na escolha. Em consciência, cada um, então, vai votar naquele que acha que deve votar. O Colégio dos Cardeais tem essa função, portanto, essa missão importantíssima. A primeiríssima delas, na ausência do Papa, eleger o novo Papa. E na presença de um Papa, estou vendo aqui a imagem, né? Os cardeais todos de vermelho, a cor do sangue, a cor do martírio, na presença do Papa, auxiliá-lo nas questões mais importantes da igreja. Então, é um momento de expectativa. José Dias, minha caríssima que está aí, me falha agora o nome, né? Mas que também está me ouvindo. É um momento de muita expectativa, mas é um momento também de muita oração, porque é um momento eminentemente espiritual para a igreja. Priscila Tavares. Priscila, meu abraço. Boa tarde. Tem muita, né, ansiedade em relação, muita expectativa em relação a essa eleição que vai acontecer. Já tem data marcada, né, para começar. Em média, quantos dias dura o conclave? Não há um prazo estabelecido, só tem data para começar. Porque às vezes pode ser bastante rápido, ou seja, existe um consenso em torno de alguns nomes, com a devida ressalva, Priscila. Há um ditado em Roma e no resto do mundo que diz o seguinte: quem entra papa, sai cardeal. E aí a gente escuta pela mídia, né, pela imprensa, diversos papabili, diversos papáveis, que entram assim, né, com a bola toda, não deles, mas da imprensa e da gente também, naquela expectativa, e saem não eleitos. Os últimos dois conclaves, o que escolheu Bento XVI lá em 2005 e o de 2013, que escolheu Francisco, demoraram 2 dias. O de Bento XVI foi rapidíssimo, havia um consenso muito grande. Francisco também foi algo extraordinário. Mas é preciso saber que houve, na história da igreja, conclaves que duraram meses e meses e meses. Não à toa, Priscila, o nome é conclave. Por que eles são trancados com chave? No passado, quem era responsável por sustentar, né, levar alimentação, levar água para os cardeais que não chegavam a uma definição de quem seria o Papa, esse pessoal decidiu trancá-los à chave e deixar sem água e sem comida, trancar os cardeais, até que elegessem o novo Papa. Isso faz parte um pouquinho do folclore histórico da coisa, né? Mas não existe um prazo. Como é que a coisa funciona? Começam os escrutínios, as votações. São por dia 4 votações, 2 pela manhã, 2 pela tarde. Se após o terceiro dia não se chega a um consenso, dá-se uma pausa para um momento espiritual, para rezarem, para pedirem ao Espírito Santo luzes, e retoma-se então os escrutínios, retomam-se os escrutínios, as votações. Após 30 votações, para que haja eleição, para que algum cardeal seja considerado eleito, se faz necessária a maioria de 2/3 dos 135 cardeais votantes. Ou seja, de cada 3 cardeais, 2 têm que votar nele, né? É muito apertada a coisa. Não se trata de um prefeito que depois de 4 anos está fora, ou de um presidente da República, mas se trata do Papa, que vai conduzir a igreja, governar a igreja, pastorear a igreja, é o nome mais bonito e mais exato,
até o final da sua vida, ou, como Bento XVI, caso renuncie. Depois de 30 votações, então ali mais ou menos o quê? Uns 10 a 15 dias, se não se chega a uma definição de qual nome, então passa-se a modificar o formato da eleição, não mais 2/3, mas a maioria simples, então a maioria dos votos naquele que foi, né, direcionado, destinatário desses votos. Renato, nós vivemos hoje um mundo marcado pela divisão e pela polarização. O Papa Francisco foi um grande testemunha da união, de defender justamente a união, apesar das divergências, e Francisco o fez com grande maestria, grande Francisco realmente, e somente a história para lembrá-lo e fazer com que a humanidade entenda o que de fato foi o Papa Francisco e o seu pontificado. Mas eu lhe pergunto agora, em que nós olhamos para a preparação para o conclave, antes dessa porta ela ser fechada, os cardeais eles estão se reunindo, estão trocando também informações, e claro que há toda essa projeção, especulação, porque o cidadão, e claro, a imprensa também, aqui eu me englobo, muitas das vezes passa a olhar para o conclave com um olhar humano, né? Não consegue ter a dimensão espiritual, que é, de fato, o conclave. Nós vimos, por exemplo, o mundo todo olhar para a eleição americana e lançar também os seus palpites. No Brasil, da mesma forma, no mundo todo, na verdade, nós vimos isso na França muito recentemente. E ao olhar para o conclave, muitos olham nessa dimensão. Para onde é que a igreja vai agora, depois do Papa Francisco? Seguirá essa linha, como muitos estão colocando agora, a linha moderada? Vai ser uma linha progressista? Vai ser uma linha conservadora? Olhando do ponto de vista humano. Eu gostaria da sua análise também dessa perspectiva. José, eu acho que esse é o grande desafio dos cardeais para este conclave, para essa escolha. O momento atual é de reflexão. Eles lá estão reunidos nas congregações gerais, estudando os grandes problemas do mundo. E como o mundo está problemático, né? Guerras, divisões, preconceito, discriminação, exclusão, tanta coisa trágica nesse momento está acontecendo no mundo. Mas quanta coisa boa também, tantas experiências bonitas, valorosas estão acontecendo. Aquilo que acontece no mundo é a massa, é a matéria de reflexão dos cardeais. Isso será também levado em conta no momento em que eles forem escolher, né, de acordo com suas consciências, aquele que melhor representa a resposta da igreja para esses desafios do mundo. A igreja ela não é alheia àquilo que acontece no mundo. É bastante interessante, um dos documentos do Concílio Vaticano II, né, que diz o seguinte, olha, a Gaudium et Spes, ela começa logo dizendo assim, as alegrias e esperanças, as tristezas e sofrimentos e dores da humanidade são também as alegrias e esperanças da igreja. Então a igreja, em primeiro lugar, ela não é alheia àquilo que acontece com o mundo. Aquilo que acontece no mundo é preocupação, é interesse da igreja. Veja Francisco, quanta insistência na paz, né? Quanta insistência na paz. A gente pode perfeitamente, tantos outros fizeram o mesmo, mas Francisco, com tanta insistência, pode ser apontado, e eu não tenho nenhum receio de dizer isso, o Papa da Paz, com seus sapatos gastos, né, de peregrino da paz. O que será da igreja e o que esperar da igreja? É muito complexo dizer assim, esse Papa, esse cardeal, responde dessa forma a esses desafios e aquele outro daquele outro jeito. Aí a gente então coloca aquela bipolarização também na igreja, né? Os conservadores e os progressistas, aqueles que querem uma igreja mais afastada dessa problemática do mundo e abertos mais para uma realidade espiritual. O grande desafio da igreja, o grande desafio dos cardeais para este conclave é justamente esse. Como tornar a igreja, a partir de sua cabeça, de Pedro, do bispo de Roma, atento, ou continuar a deixá-la, né, atenta a esses problemas do mundo. O grande deles, o problema da paz. O mundo precisa de paz, a gente está aí à beira de um hecatombe, o relógio do juízo final, né? Quer dizer, aquelas projeções que se fazem com relação aos riscos, a própria subsistência humana da humanidade, do mundo, o relógio do juízo final se aproxima cada vez mais de seu ponto final. Precisamos de paz. A igreja é grande bastião, a igreja é o grande bastião da paz.
e o Papa ele materializa esse anseio. Mas imaginemos os outros grandes problemas também, alguns já citados aqui por mim, não é? Sejam os externos à igreja, os problemas do mundo, mas sejam os problemas da igreja. Temos grandes problemas que começaram a ser tratados lá em João Paulo II, Bento XVI deu grandes avanços, inclusive mudando algumas normas da igreja com relação à pedofilia. Francisco deu seus avanços também, mas esses problemas, os problemas administrativos, da própria Diocese de Roma, da própria Santa Sé, como também das diversas dioceses, precisam ser objeto de muita atenção. Os grandes problemas, até pouco tempo considerados tabus, não é? A ordenação de mulheres, a bênção para casais do mesmo sexo, a comunhão para divorciados, a questão do aborto, a questão da missa em latim, esses pontos de conexão entre igreja e mundo, ou então só igreja, vão ser, sim, levados em conta quando os cardeais forem escolher. O que esperar da igreja? Eu tenho uma certeza, ela não será abandonada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem escolhe. Ah, mas é o pior Papa que já houve, Alexandre VI, lá nos 1500, né? No século XVI. Deus tem seus mistérios, Deus tem seus caminhos, que às vezes a gente não compreende. Uma certeza eu tenho, o Espírito Santo a guia.